Já imaginou um aplicativo do tipo Duolingo para você aprender xadrez com um treino personalizado 100%? O seu treino não vai ser igual aos outros. O aplicativo vai analisar tudo que você joga na internet, chess.com, Lichess, aonde você está errando, o que você precisa. Mas a gente não quer parar por aqui, a gente quer levar ainda mais, a gente quer se transformar no Duolingo do xadrez. Quer fazer parte disso? Aproveite, estamos com uma campanha de financiamento coletivo, faça parte e garanta os benefícios exclusivos, tem até acesso vitalício, né? Anuidades com desconto, agradecimento, até mesmo a oportunidade de jogar contra Grande Mestre, simultânea contra mim, tem várias maneiras e vários benefícios que a gente vai dar para quem apoiar esse projeto. Aproveita, conto com você aí pra gente democratizar o xadrez no Brasil. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio de Candidatas 2024. Temos a Tan, que foi a única a pontuar na primeira rodada chinesa contra a Lei, ela venceu. E ela vai jogar agora contra a Vaishali, a irmã de Ramesh Babu Praggnanandhaa, ou Praggnanandhaa é a irmã, é o irmão, né, de Vaishali, a família Ramesh Babu. E aqui, que beleza, hein? Os dois filhos ali da dona Ramesh Babu no torneio de candidatos, né? Fantástico. Vamos dar uma olhada, meus amigos. Tan na liderança. Para mim, essa é a partida mais bonita, estrategicamente falando, do candidatos absoluto e do feminino dos dois torneios até agora. Partida impecável aqui. Peão dama foi jogado, cavalo em F6, o cavalo vem para C3, D5, bispo F4. London, jogada aqui o sistema London, vamos ver C5, E3. Temos agora peão toma A6, controlando a casa de B5, os cavalos são desenvolvidos. E aqui H3. Rafa, ouvi dizer que H3 não deve ser jogado em abertura. Não é bem isso, é difícil entender esse conceito, né? Tem gente que não joga mais o H3 e nunca mais joga H3 porque eu vou falar que é ruim isso na abertura. Pessoal, cuidado com os dogmas, né? Não é porque nem sempre é bom que nunca deve ser jogado. A questão é, eu acho que para fixar, muita gente está fazendo confusão em relação a esse assunto. Para fixar é o seguinte, nunca jogue A3 ou H3 simplesmente por jogar. Por não saber o que jogar, vou jogar um lance qualquer aqui que não vai me atrapalhar tanto. Nunca faça isso. Isso é errado. Mas se houver um motivo, faça, né? H3 impede a entrada de peças em G4, dá uma casa de fuga para o bispo, né? O bispo da London, você quer manter esse bispo da London. H3 é muito jogado no sistema London para dar uma casa para o bispo guardar lá em H2, tá bom? E nesse caso aqui é um ótimo lance. Bispo F5 foi jogado, bispo D3 combatendo o bispo toma, dama toma, E6. Afinal de contas, a Vaishali precisa tirar esse bispo e rocar. Rock, bispo vem para D6, combatendo o bispo da London. E aqui não dá mais para guardar em H2, não faz nenhum sentido. Bispo toma, dama toma. Segue o jogo com bastante igualdade. Torre vem para a coluna E, rock A3, uma posição quase simétrica. E a partida seguiu com dama em C7. Cavalo vem para a casa de A2, torre na coluna C, C3. E o cavalo centraliza na casa de E4, uma bela luta, abertura bem equilibrada por ambas as jogadoras. Dama vem para a casa de E2, cavalo em A5, prometendo ataques na ala da dama. Cavalo vem para B4, cavalo chega em B3, torre atacada sai. A5 expulsa o cavalo, A4 garante aqui, parafusa o cavalo na casa de B3, né? Não sei se é a melhor ideia do mundo. Na verdade, talvez deixar esse peão aqui também seja interessante. Na casa de A5, se você não quiser jogar com A4, porque A4 enterra de uma vez por todas o contra-jogo na ala da dama, né? Talvez aqui uma ideia de jogar no futuro, né? Ficar preparando para jogar deixa um B5 aqui, se o cavalo sair daqui, estoura um B4, faz um ataque da minoria, né? Eu acho que a Vaishali se confundiu aqui com o computador manda jogar A4, aqui ele fala que é o melhor lance. Estrategicamente falando, entre seres humanos, o computador fala isso porque ele vai empatar de qualquer maneira, né? Mas entre seres humanos é um lance que vai trazer problemas aqui para Vaishali. A4 foi jogado e agora estrategicamente a Tan está muito melhor, porque não há ataque na ala da dama, não há ataque no centro, sobrou um belo de um ataque na ala do rei. Cavalo de F em E5 foi jogado, cavalo A5 F3 expulsa o cavalo daí, cavalo vem para F4, as peças chegando na ala do rei. Cavalo C4 ataca o peão, cavalo fica aqui em D3, esse cavalo é um monstro aqui em D3, é um monstro.
Ele protege em B2, ele tá de olho na ala da dama, ele tá de olho na ala do rei. Torre de F em 8 foi jogado, dama vem pra casa de F2, sai da coluna E. E aqui torre em E7, torre E2, a confusão começou. Torre na coluna E, torre na coluna E. E aqui esse cavalo garantindo a casa de E5. B6 foi jogado, a Vaishali já dá sinais de que tá sem lance. B6 é meio que passando a vez. E aqui, olha que instrutivo a partir daqui. A Tan tem uma posição estrategicamente ganha já. Apesar da barrinha estar falando empate, olha o que ela vai fazer aqui. G4. O Stockfish não tinha visto esse lance. Ele no começo não gosta. Daqui a pouco ele entende, ele fala, caramba, é isso mesmo. Cavalo B5 foi jogado, dama vem para casa de H4, a Vaishali vem trazendo as peças para lado do rei, dama vem para D6, cavalo H5, de repente as peças estão chegando, as peças estão subindo, e aqui o único lance da posição é F6, que foi o lance jogado. Já é difícil, tá vindo F4 aqui, né? Vou fazer qualquer lance aqui, vou ficar jogando cavalo C7, cavalo B5. O que que as brancas estão ameaçando aqui já? Dama G5 já é uma ameaça direta. Teria que tentar defender isso daqui com F6, mas está vindo o cavalo por F6 com uma posição aqui arrasadora. Dama G5 é uma ameaça muito séria, F6 combate essa ameaça, G5 chega de qualquer maneira, F5 tenta manter tudo fechado e talvez aqui a melhor resistência fosse mesmo com o peão toma, mas aqui mesmo assim aqui a gente tem um estudozinho que mostra que essa alavanca com F4 e F5, o que a Tan montou aqui é realmente estrategicamente vencedor. Ela até poderia ir para essa situação de 2 torres por dama, seria aqui a melhor defesa das negras, tá? Uma análise aqui feita com auxílio de computadores e tudo mais, só para mostrar que mesmo na melhor defesa, numa partida entre máquinas, as brancas já têm condições aqui de lutar por uma vantagem que seja uma vantagem que dê a vitória, uma vantagem vencedora, e cairia numa situação nessa variante, né, bem fictícia aqui, mas a gente vê que aqui já teria a situação onde as 2 torres jogaram melhor do que a dama e finalizaria aqui com um grande ganho material, né? Agora, por isso a melhor resistência para as pretas aqui seria tomar, mas a gente vê que as pretas iam ter bastante dificuldade. F5 foi jogado, a posição das pretas é defensável, apesar da barrinha estar explodindo aqui para as brancas, cuidado, as pretas podem encaixar um contra-jogo aqui dos mais perigosos. Torre G2 foi jogado pela Tan, rei H8 preparando o contra-jogo, cavalo vem para casa de F4 e aqui esse contra-jogo espetacular com E5. Meus amigos, o que jogar de brancas aqui? Eu quis mostrar essa posição porque a barrinha tá dando aqui, ó, 14 pontos de vantagem para as brancas, e eu afirmo que muitos de nós, talvez a maioria, perderíamos aqui de brancas. Perderíamos de brancas. Muitos de nós perderíamos de brancas nessa posição. Mas Rafa, a barrinha tá dando 16 de vantagem. Não acredite na barrinha cegamente. Eu te pergunto, as brancas só tem um lance bom nessa posição. Qual é o lance das brancas? Se você quiser dar pause nessa posição, né? E tentar encontrar o lance que está dando 17 de vantagem para as brancas, vale a pena. Mas já aviso, cuidado aqui com o contra-jogo. Por exemplo, o peão toma, as pretas podem ganhar a partida aqui. Um lance tão natural como o peão toma de brancas, as pretas podem ganhar. Cavalo por E5 vai para o contra-jogo, ameaça F3, a torre vem para defender, D4 vai para o contra-jogo, G6 tentando atacar D3, as pretas têm peão passado, cavalo G3, por exemplo, poderia seguir com cavalo por peão, indo para trocas, e aqui depois de torre D1 tentando parar o peão, por exemplo, torre cheque, indo para mais trocas, e aqui as pretas seguraram a fileira do fundo, tem um belo, defenderam a torre, tem um peão passado, cavalo cravado, pretas jogando melhores aqui. As pretas podem até pensar numa vitória numa posição como essa. Então, meus amigos, não acreditem na barrinha cegamente, né? Entre seres humanos tudo pode acontecer. E aqui só tem um lance bom para as brancas. E não é fácil de achar. E eu espero que você tenha encontrado o único lance da posição. Cavalo em F6, meus amigos. Que maravilha de lance que a Tan faz aqui. Tan tá jogando demais. Agora, esse lance ameaça checkmate. Notem que a partida vai seguir com peão por cavalo, mas não tem muito como recusar, né? Esse lance aqui não tem muito como recusar. Você vai ter que tomar esse cavalo de alguma maneira.
né? G6 aqui não funciona. G6 aqui tá levando o cavalo por G6, o peão tá cravado, seguido de dama por H7 mate. Por isso, nessa posição, praticamente é forçado capturar. E esse lance fez o quê? Ô, meus amigos, parece Kasparov isso aqui, né? Fez o bloqueio aqui. A dama não tá mais protegendo a casa de G6. E depois de cavalo G6, meus amigos, vai Charlie. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Sequência incrível aqui da Tan, hein? É a única sequência vencedora, tá, pessoal? De fato aqui é sequência até de checkmate, né? Mas chegar até aqui é realmente é muito bonito, né? O peão não pode capturar o cavalo, está cravado. O rei você não quer jogar o rei aqui em G7, porque depois de cavalo por E7 vai ter ataques aqui para cima do rei. Então vamos ver aqui, ó, se rei G7, por exemplo, simplesmente cavalo por E7, o ponto todo é que tem um cheque descoberto chegando aqui, né? Então teria que tirar o cavalo, e aí tanto faz, se tivesse jogado rei G8 ou rei G7, cairia nessa mesma posição. E aqui, dama por H7 pode ser jogado, G por F6 pode ser jogado, ou cavalo por F5, atacando a dama e ameaçando um duplo. E aqui as brancas têm uma posição completamente vencedora, né? Aqui completamente vencedora. Uma vantagem muito forte, pode até jogar um G6 ou G por F6, tanto faz aqui. E são duas torres contra dois cavalos, mais um peão passado, mais um rei exposto. Good game, né? Bela finalização aqui da Tan, bela partida, duas partidas, duas vitórias, líder absoluta, porque isso sem dar spoiler, né? Porque se a Tan foi a única que venceu na primeira rodada, não tem como alguém encostar nela com essa vitória, né? Líder isolada. Vamos ver aqui as demais partidas. Bom, a gente tem aqui dois empates rápidos, vamos passar rapidamente aqui antes de ir para a partida da Goriatkina, né? Aqui a gente tem a Caterina Lagno contra a Rampikoneru. De fato, elas foram para uma... o Rui Lopes, aqui bem conhecida, né? Teórica, que tem uma teoria bastante vasta. Ainda assim com alguma emoção, mas muitas trocas de peças, né? Praticamente aqui um resultado... ainda há uma pequena luta, esse tipo de finais são perigosos, né? Qualquer erro aqui pode ser fatal, mas as duas jogaram de maneira impecável, com muitas trocas, aqui um pouco de emoção ainda, 4 peões para cada lado. É um final, assim, qualquer deslize, né? Então elas jogaram de maneira impecável e tivemos aqui esse empate, portanto, mais um empate Caterina Lagno Rampikoneru e também um outro empate rápido aqui entre a Salimova e a Lei que perdeu ontem, né, da Tan. É aqui de negras para ela, até que o resultado é bom do empate, né? A gente teve aqui, então, um gambito da dama aceito, foi isso, né? Com uma posição aqui também com muitas trocas já logo na largada, né? Aqui praticamente também um resultado esperado, dada essas variantes aqui cheias de trocas Bom, o gambito da dama aceito realmente é uma defesa muito forte para as negras, né? E muito difícil de vencer o gambito da dama aceito, muitas vezes. Então, uma boa escolha para a Tan, que queria lutar aqui pelo empate, para quem sabe aí jogar de maneira mais arriscada de brancas, né? E aqui mais uma luta fantástica entre Goriatkina e Muzychuk, meus amigos. Se preparem para uma grande batalha. Aqui, peão dama foi jogado. Temos o gambito da dama, defesa eslava. Peão toma, variante das trocas com bispo F4. Opa! Eslava com London aqui, vamos ver. Cavalo C6, E3. A London tá na moda, hein, meus amigos? Bispo vem para F5, os cavalos são desenvolvidos. Temos uma posição 100% simétrica até agora. E aqui, cavalo E5. E agora quebrou a simetria. Cavalo toma, peão toma. Cavalo atacado escapa. E4 ataca o bispo. Peão toma e bispo B5. Opa, opa, opa. Aqui a Muzychuk já parece ter problemas, apesar da barrinha dizer que tá equilibrado. Como é que faz aqui, né? Com as brancas indo para cima aqui, uma pressão muito forte para cima do cavalo. Temos algumas trocas e vamos ver como é que vai fazer aqui a Goriatkina. Será que valeu a pena jogar com esse peão a menos aqui? Ela sacrificou um peão na abertura. Além de tudo, é bispo e cavalo contra par de bispos. Quer dizer, pretas têm um peão a mais e o par de bispos. Isso só pode ser bom para as pretas. A Goriatkina e o Stockfish discordam. A partida seguiu com o cavalo em A4. O rei está exposto, já existe uma ameaça de um duplo de cavalo bastante forte. Torre B8 impede, torre vem para D1 com cheque, joga o rei para E8.
e bispo E3. Apesar do peão a menos e das pretas terem um par de bispos, Musichuk ainda tem dificuldade de trazer a torre para o jogo. Bispo G4 foi jogado, a torre vem para a coluna C. Bispo cheque, o bispo cobre. E aqui o bispo volta para a casa de E7, protegendo aqui o rei. H3, bispo atacado sai e Roque traz a torre para o jogo. Bispo vem para E2, está jogando muito aqui a Musichuk, defendeu aqui o seu peão a mais, segurou a rapadura, tem um bispo aqui bem colocado. No entanto, Goriatkina segue com bispo E3. Temos o lance B5 agora atacando aqui o cavalo. Talvez bispo B5 também pudesse ser considerado nessa posição, com a ideia de deixar o bispo aqui em C6 e fechar a coluna C, que está sendo um problemão aqui para Musichuk, né? Então esse lance aqui é um hit combo, né? Você ataca o cavalo e ganha um tempo aqui. Talvez tenha que abdicar aqui do par de bispos e jogar com bispo C6, bispo de cores opostas, né? Talvez seja a melhor chance aqui da Musichuk. Mas ela segue agressiva, com ambições de vitória, segue com B5, cavalo B6 foi jogado pela Goriatkina e agora F5, dando a casa de F7 para o rei, parece a defesa perfeita aqui da Musichuk, porque agora a torre vai poder jogar, só que torre C6 foi jogado agora pela Goriatkina, atacando o peão, rei vem para F7 defender, torre de E na coluna C, e aqui o que jogar, né? Musichuk já tem pouco tempo no relógio, até aqui ela fez a defesa perfeita. A dificuldade de ter um peão a mais, nesses gambitos que você aceita o peão e fica tendo que achar lance de corda bamba ali, você tem que achar os melhores lances toda hora, né? Ou devolve logo o peão, né? Ou senão, se você quer ganhar, você tem que ficar achando toda hora os melhores lances. Muito difícil, perde muito tempo. E agora a Musichuk tem muito pouco tempo no relógio. 3 minutos no lance 25, meus amigos. Isso daqui, sem acréscimo, é uma loucura. E aqui a Musichuk acaba fazendo o lance torre P7, talvez com ideias, né, de segurar aqui a sétima horizontal, mas a gente vai ver que esse lance acaba sendo um problema. Talvez a melhor chance aqui da Musichuk fosse atacar o cavalo. E depois de um cavalo D7 atacando a torre e atacando o peão, torre A8. Jogar de uma maneira defensiva mesmo, né? De uma maneira extremamente defensiva, talvez fosse a melhor chance aqui de Musichuk. Apesar de que aqui ainda tem muita luta, muito difícil jogar, né? Com o rei exposto, torre na sétima e tudo mais, né? Mas os computadores apontam que de fato as pretas conseguem lutar numa posição como essa. Ainda vão ter que achar muito lance bom, né? Mas aqui torre B7 foi jogado pela Musichuk. Será que isso pode ser castigado? Bom, agora o cavalo ganhou a possibilidade de jogar aqui em C8. Temos aqui torre em D7, controlando um pouco mais a casa de D6, mas agora a torre C7 atacando a torre. Torre de H vem para a coluna D defender, mas agora cavalo toma. E aqui a gente percebe que a Musichuk tem um problema seríssimo. E o problema todo é o bispo chegando em G5. Se você tomar de torre, vai para as trocas e bispo G5 vai atacar o rei e a torre. Se você tomar de rei bispo G5 diretamente, ou seja, bispo G5 será jogado e vai ganhar a partida. Por isso Musichuk tenta alguma ideia interessante aqui com o bispo. Agora em C4, ó, cortando a conexão das torres, ameaçou tomar a torre. A partida segue com trocas, o cavalo está atacado, o peão está atacado. O cavalo escapa e a Musichuk pelo menos tem 2 peões por uma peça. É uma boa tentativa aqui da Musichuk, o problema é que a continuação é firme. Cavalo D6, um cavalo na cesta que vale por uma torre. Numa casa escura, imune ao bispo de casas claras. Rei vem para casa G6, mas torre A1 vai atacar o bispo e vai ganhar um peão. E vai ganhar material. E por isso nessa posição, Ana Musichuk percebendo que não tem nenhum contra-jogo e o relógio muito curto, além de tudo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória de Goriatkina aqui na segunda rodada. Uma vitória muito importante que coloca aqui a seguinte classificação aqui no feminino. Temos a Tan com 2 rodadas, 2 vitórias, líder absoluta. Goriatkina encostou bem, hein? Encostou bem. Conseguiu um empate, conseguiu a vitória nessa segunda rodada, portanto 1,5. E temos aqui Katerina Lagno com 2 empates, Rampikoneru com 2 empates, Salimova também com 2 empates. E na lanterna aqui as 3 jogadoras Musichuk, Leitendi e Vaishali. Vale dizer que o torneio tá só começando, meio ponto ainda dá para lutar, tem bastante rodada pela frente, né? Nós teremos aqui num total, ó, vamos ver aqui,
Total de 14 rodadas e tie breaks, tá bom? O torneio vai até o final de abril aí, então tudo pode acontecer ainda. A gente segue acompanhando o torneio de candidatos absoluto e feminino. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!